Olá, queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, vamos iniciar o terceiro bimestre, né, de 2020 com artes visuais, nossa disciplina de artes visuais. E nesse terceiro bimestre, nossa primeira aula, né, como eu já comuniquei a vocês no vídeo com o cronograma bimestral, nós teremos a Semana de Arte Moderna no Brasil. O que foi a Semana de Arte Moderna no Brasil? A semana de 22, né, que ocorreu ali entre os dias 11 a 18 de fevereiro de 1922. Quais foram os principais artistas envolvidos nessa semana? Quais foram as propostas que eles trouxeram, tá? Dentre essas propostas, que segmento ou o que caracterizou novas aberturas ou formas, né, de se produzir arte no Brasil a partir dessas ideias propostas por esses artistas em 1922? Além disso, a gente vai poder também responder a algumas técnicas utilizadas, tá, por esses artistas, ok? Vamos lá. Semana de Arte Moderna, né, contextualizando um pouco aí da história. A Semana de 1922 é uma consequência do nacionalismo emergente da Primeira Guerra Mundial e do entusiasmo dos jovens intelectuais brasileiros pelas comemorações do centenário da independência do Brasil. Neste começo de século, o país ainda se adaptava politicamente à República, proclamada em 1889, né, há 33 anos. Essa semana ela ocorreu ali em São Paulo, tá? Como eu já citei, de 11 a 18 de fevereiro de 1922. E por que São Paulo? Por que a escolha de São Paulo? Bom, o berço da arte no Brasil até então, considerada não, era a capital, né, o Distrito Federal do Brasil era Rio de Janeiro. Então, no Rio de Janeiro, nós tínhamos ali a Academia de Belas Artes, tá? Então, de forma intencional, estes jovens, né, que eu já elenco para vocês, eles quiseram levar essa nova forma de se pensar a arte com técnicas diferenciadas para São Paulo, porque lá tinha-se uma ideia, né, de arte, tinha-se uma ideia de arte ainda voltada para o parnasianismo, para o classicismo, tá? 1922 estava estagnada, o Brasil estava estagnado em termos de concepções, em termos de produções, em termos de técnicas artísticas, ainda no século XVI, tá? Em relação àquela questão da simetria, do classicismo, ok? Então ocorreu em São Paulo, uma cidade enriquecida pelo café, ali na cultura do café e do leite, e pela gradativa industrialização do Estado. A cidade estava em expansão, período industrial de São Paulo. À época, a vida artística do Rio de Janeiro, capital federal, girava em torno das tradições academias de arte, né? Como eu citei para vocês, o Rio de Janeiro já era considerado um berço de arte, porque era no Rio de Janeiro que estava, né, a academia, até então, a Academia de Belas Artes do Brasil, tá? Trazida aí pela Corte Real portuguesa, ok? O fato de São Paulo não possuir escolas oficiais de arte proporcionou um ambiente propício para tornar a capital paulista um centro de renovação cultural, ou seja, tudo foi muito bem pensado, muito bem esquematizado, ok? E aí nós vamos aqui elencar os principais artistas, né, precursores, vanguardistas à frente desse movimento. É importante vocês anotarem, tá, essas principais informações. A Semana de Arte Moderna no Brasil, ela não ditou, tá? Ela não ditou no tempo a arte moderna do Brasil. A arte moderna no Brasil ela já tinha sido produzida, já vinha sendo produzida, como por exemplo pela Anita Malfatti, que em 1917, numa exposição, trouxe aí imagens, né, com indícios do impressionismo alemão, impressionismo europeu, e que foi duramente criticada aí pelo Monteiro Lobato,
tá? Então, a Semana de Arte Moderna de 1922, ela resolveu, na verdade, foi um grupo de jovens que resolveu ali se juntar e trazer novas ideias, novas formas, novas técnicas de como se pensar arte sem negar suas origens no Brasil, certo? Porque até então toda a arte produzida, passando uma moto aqui, alguns meninos gritando, toda a arte produzida no Brasil era produzida de forma ainda, né, com ideais muito europeus, tá? Negando toda a parte cultural brasileira, toda, digamos assim, a questão da colonização, né? Sabemos que o Brasil há uma miscigenação muito grande, dentre as principais, os nativos, os indígenas, a cultura africana, dentre outras, né? Italiana, francesa. E esses artistas que se uniram ali em 1922, trazendo essa proposta, eles resolveram também trazer as 4 linguagens. Foi o primeiro evento, para vocês terem uma ideia, primeiro evento nacional onde reuniu as 4 linguagens da arte: teatro, dança, música e artes visuais, e mais uma linguagem que é a literatura, ok? Então, dentre os principais participantes da semana, nós temos ali na pintura Anita Malfatti, Di Cavalcante, Ferrignar, Ian Almeida Prado e Antônio Paim Vieira. John Grass, Alberto Martins Ribeiro, Vicente do Rego Monteiro, Zina Aita, na escultura Vitor Brecht, Wilhelm Hamberg e Hilgardo Veloso, na música Heitor Villa-Lobos, Gilmar Novaes, Hernani Braga, na arquitetura Antônio Moya e Jorge Pizet. Eu não consigo, o meu alemão não é o ideal, tá? Mas eu vou tentar. Jorge Prizrenbel. Na literatura, Lenotte Del Picha, Mário de Andrade. Vale salientar que o Mário de Andrade, ele não participou de forma física, tá? Da Semana de 22, da Semana de Arte Moderna no Brasil. Ele participou ali com o seu trabalho, foi exposto, né, seus poemas, mas ele não estava lá. Oswaldo de Andrade, Manuel Bandeira e Cassiano Ricardo, ok? Dentre esses tantos que eu elenquei, vamos nos atentar principalmente a Anita Malfatti, que faz parte das artes visuais, certo? Como eu citei anteriormente para vocês, a Anita Malfatti, ela fez uma exposição em 1917, onde ela teve uma larga escala de produção devido à sua influência europeia, tá? Ela, já no segundo casamento, ela resolveu ir morar na Europa e teve sua participação, ou melhor, teve sua influência, né, do impressionismo, e em 1917 aqui no Brasil ela resolveu fazer essa exposição e foi duramente criticada por Monteiro Lobato. Eu vou estar colocando no Classroom essa crítica do Monteiro Lobato para vocês terem aí noção de quão dura foi a crítica do Monteiro Lobato e para vocês terem noção também de que às vezes, né, o pioneirismo ele vem carregado, tem um transporte ali, gente carregando, desculpa o barulho, tá? O pioneirismo às vezes é encarregado de uma série de questões, dentre elas algumas, né, relutâncias aí da sociedade, ok? Aqui a análise de obra, nós temos aí uma imagem produzida, né, pela Anita Malfatti, a Boba, a autora Anita Malfatti, Museu de Arte Contemporânea no USP, né, em São Paulo, 1915-1916. Ou seja, como eu falei para vocês, a semana ocorreu entre 11 a 18 de fevereiro de 1922, mas a arte moderna ela já vinha sendo produzida por estudantes, por intelectuais, jovens brasileiros, mesmo antes dessa semana, tá? Essa semana foi um marco, né? Para fazer como se fosse uma exposição, na verdade, né? Essa obra de 1915-1916, Olhos sobre Tela de Anita Malfatti, e a gente pode ver aí características que pressupõem o impressionismo alemão, tá? Onde a cor, né? Manchas pinceladas grossas de tinta a óleo.
Entre 1915 e 1917, temos a produção Retratos, dentre eles a polêmica Boba, produção vítima das críticas negativas de Monteiro Lobato, tá? Como eu falei para vocês, Monteiro Lobato, ele fez aí uma crítica dura. Só para vocês terem uma ideia, essa crítica ela teve uma repercussão tão grande aqui no Brasil, né, devido à pessoa do Monteiro Lobato e o poder que este cidadão tinha em relação à sociedade. Anita Malfatti passou por uma depressão aí durante quase 10 anos, tá? E o que a salvou foi as artes visuais, porque ela não parou sua produção, ok? Aqui nós temos uma tela também produzida pela Anita Malfatti, né? Uma espécie de A Estudante Russa, 1915, olha sobre tela. Mário de Andrade, Instituto de Estudos Brasileiros da USP, também está em São Paulo, ok? Também com características impressionistas, né? Onde a simetria, quebrando aí todo o formalismo, quebrando aí todo o classicismo. Isso aqui foi uma espécie de heresia, tá? Para as artes visuais. Imaginem vocês. Vamos lá. Você pega uma imagem do Cristo de 1600, né? Onde as características ali do Renascimento, onde as características simetria, né? Questão matemática, a questão da textura da pele, eram importantíssimas para a pintura. E aí, uma moça, né, com influências europeias, das vanguardas europeias, brasileira, mas com influências europeias, resolve trazer características dessas influências, né, para uma sociedade que estava praticamente estagnada no tempo. Essa sociedade era o Brasil de 1922, estagnada ainda no século XVI. Enquanto a Europa estava produzindo em larga escala aí as vanguardas europeias, cubismo, surrealismo, fauvismo, futurismo, nós estávamos em 1922 estagnados no século XVI com o parnasianismo e com o classicismo nas artes, tá? Só que tem um detalhe. Esses artistas, essas produções, fizeram uma espécie de antropofagia, né? E o porquê essa palavra é tão importante para a nossa cultura, né? Para o nosso renascimento cultural dentro das artes visuais. Antropofágico, né? É uma característica na verdade é uma prática, né? De algumas culturas africanas. Algumas culturas africanas, elas resolveram, né? Durante algum período aí no tempo, na história, eles pegavam grandes guerreiros, né? Capturados em algum conflito, e eles acreditavam que através do canibalismo, comendo aquele guerreiro, eles absorviam as características daquele guerreiro, como força, velocidade, tá? Isso se chama antropofagia, tá? Que é uma espécie de canibalismo. E por que eu estou citando antropofagia? Porque mais tarde um outro movimento chamado Movimento Pau-Brasil, que trouxe, né, aí a Tarsila do Amaral como movimento antropofágico, que nós veremos mais à frente em uma outra aula, queria trazer uma proposta dentro desta Semana de Arte Moderna de 1922. E que proposta era essa? Tá, queria fazer algo novo, né? Queria quebrar com o parnasianismo e com o classicismo, mas não queria quebrar com as suas raízes no Brasil. Por exemplo, os artistas, quando iriam idealizar, né, uma imagem, idealizavam a alta sociedade, né, os reis, as rainhas, os príncipes. E as pessoas e os costumes das pessoas eram esquecidos. Antes da Semana de Arte Moderna no Brasil, para vocês terem uma ideia, o índio era retratado sempre morto, o negro era retratado sempre acorrentado, né? Então, os artistas da Semana de 22 queriam valorizar a cultura que era produzida aqui no Brasil, utilizando modelos brasileiros, por exemplo, como o de Cavalcante, né? Que utilizou muitas mulheres em costumes corriqueiros, né? Continuando com a Anita Malfatti, e a gente permanecerá apenas com a Anita Malfatti, tá? O Homem de Sete Cores, de 1915, 1916, Carvão e Pastel.
Gente, essa técnica mistura, na verdade, duas técnicas. É uma técnica mista, tá? Aqui ele está utilizando o pastel, que é uma espécie de giz de cera, porém o pastéis ele é mais denso, é mais gostoso de se trabalhar, porque ele pode ser colocado e pode ser retirado da tela. E com o carvão para dar contorno aí à obra, ok? Tanto nas paisagens quanto nos retratos, a cor é a principal instrumento da jovem Anita Malfatti. A obra O Homem de Sete Cores revela essa preocupação intensa. Anita utilizava modelos que posavam na Escola Independente de Arte dos Estados Unidos em troca de alguns dólares. Essas pessoas, sem nenhuma ligação com o mundo artístico, serviam como modelos para obras como A Mulher de Cabelos Verdes e O Homem Amarelo, obra que fascinou Mário de Andrade, quando este sequer conhecia Anita. Obras citadas são estas, tá? A Mulher de Cabelo Verde, né, e com impressionismo. Lembrando que uma das características do impressionismo era captar a luz, né? Façam um teste. Quando vocês estiverem saindo para algum lugar, ou mesmo aí onde vocês estão, né, agora, tentem observar uma parede, tentem observar um objeto iluminado pela luz. E antes de vocês prestarem atenção na refração da luz, observem primeiro que cor é aquele objeto. Se é vermelho, se é preto, né, como um cabelo, por exemplo. Depois observem que a luz que incide diretamente no objeto tem outras cores além, né, faz que tenha, né, um efeito ali de refração, tem outras cores além da cor do próprio objeto, como o cabelo, por exemplo, né? Dependendo de alguns ângulos, por exemplo, uma tarde ensolarada com o sol alaranjado, ela tende a iluminar de forma alaranjada aonde a luz bater. E era essa a característica do impressionismo, né? Captar a luz do sol nos objetos, tá? Então a Anita Malfatti, ela representou muito bem o Brasil quando ela trouxe aí esses retratos com a mulher de cabelos verdes e o homem amarelo, né? Provavelmente iluminado aí pelo pôr do sol de uma tarde em algum lugar, seja no Brasil ou não. E desta senhora que provavelmente teve uma luz com algum objeto, ou uma árvore, ou um gramado, iluminando seus cabelos e deixando com cores esverdeadas, ok? Bom, e aí nós temos um exercício, né? O exercício é um mapa mental que eu vou estar colocando também no Classroom, tá? Vocês atentem para as orientações que vou deixar lá, mas eu também vou falar aqui, tá? O que vocês vão fazer? Vocês vão colocar da mesma forma, né? Passo a passo o mapa mental que está lá no Classroom, no caderno de vocês, no modo retrato, tá? Exemplo. Só um minutinho. Essa minha agenda aqui, ela está retrato, né? Então, perdão, corrigindo, no modo paisagem. Vocês vão colocar o caderno de vocês nessa posição e vão fazer o mapa mental, tá? Ao concluir o mapa mental, vocês vão tirar uma foto, né? Registrar uma imagem, anexar no Classroom, tá? Vocês vão desenhar o mapa mental de acordo com como está o modelo lá, que é para ajudar vocês nessa questão no contexto histórico, nas principais obras, nas principais técnicas e nas principais características das Semanas de Arte de 1922, né? Atentando aqui para o Villa Lobos, que é uma curiosidade. Como vocês sabem, eu gosto de deixar sempre uma curiosidade para o final, tá? O Villa Lobos, né, um dos maestros que fez parte, né, acho que na quinta-feira de 17 de 1922, ele resolveu fazer a sua exposição, né? Era uma orquestra e todas as pessoas ali em São Paulo, né, da burguesia, claro, atentam uma questão. Hoje, os espaços museológicos, eles ainda têm uma cultura de que são lugares da burguesia. Vocês imaginem 1922, né? Então, estava toda a burguesia de São Paulo lá no teatro, né, de São Paulo. E ao entrar, o Villa Lobos foi vaiado. Por quê? Porque ele sofria de gota
Não foi proposital, ele sofria de gota e ele resolveu utilizar, né, devido aos calos. Gota, para quem não sabe, é ácido úrico, né, uma espécie de calos produzido pelo ácido úrico no calcanhar do pé. Então causa inflamação e você mal pode pisar, você mal dá para conseguir calçar o sapato. Como os sapatos daquela época eram de couro, né, não havia conforto, ele utilizou alpargatas, né, que é uma chinela também de couro. E ele foi vaiado porque ele quebrou a formalidade. Mas não foi proposital, mas veio a calhar, né? Então ele foi vaiado 2 vezes. Ele foi vaiado quando entrou, devido à quebra de formalidade, por estar utilizando uma chinela, uma alpargata. E ele foi quebrado quando a orquestra começou a tocar. Porque, como eu falei para vocês, a questão da antropofagia, né? Os artistas dessa época colocaram instrumentos, colocaram características, colocaram elementos da cultura brasileira dentro das suas produções e técnicas. Villa-Lobos colocou tambores, né, de músicas africanas, colocou chacoalhos de música indígena e eles ficaram abismados, a burguesia ficaram abismados, né? Primeiro choque, né? A quebra da cultura, primeiro choque. O Brasil com 500 anos quase, e não se valorizava a arte até então produzida no Brasil. Veio a se valorizar depois destes cidadãos. Você que gosta de samba, você que gosta de funk ou não, mas você que não gosta apenas de música erudita, música clássica, você deve tudo isso aqui a essas produções brasileiras. Tudo isso graças à Semana de Arte Moderna no Brasil, que quebrou aí com o paradigma, com o parnasianismo, com o classicismo da arte produzida até então. Tá? E ele foi vaiado porque simplesmente a burguesia achou um absurdo aqueles tambores, aqueles chocalhos indígenas, tambores africanos, entre outros elementos da cultura local. Tá? E aí sim foi proposital, né? Eles queriam utilizar elementos da cultura produzida no Brasil, que era até então negada. Lembrando que eu falei, assim como o de Cavalcante, utilizava também em seus modelos locais. Por exemplo, uma lavadeira, 2 crianças brincando na rua, né? Uma indígena sendo retratada sorrindo e não somente morta ou uma tentativa de catequização, tá? Então, isso tudo quebrou aí uma certa imagem, tá? E, gente, então faz tanto tempo, né? 1922, 2020, não temos aí tantos anos, quase um centenário, no entanto, né? Ainda é pouco tempo, por isso a desvalorização da nossa cultura local, né? Ok? Gente, então é isso, tá? Atentem para o mapa mental, vocês devem anexar após o término dessa aula. Vou estar colocando também o PDF com material para que vocês possam estar aí aprimorando, né, imergindo no universo da semana de 1922. Tá? Beijos no coração de cada um de vocês e até a próxima aula.